Na nossa última aula, nós falamos sobre figuras semelhantes, tá? E a aula de hoje nós iremos falar sobre o assunto de polígonos semelhantes. Aí você pode achar os títulos parecidos e se perguntar, professor, qual a diferença de uma figura para um polígono? A gente então vai começar a nossa aula relembrando o que são os polígonos propriamente ditos, tá? Então o que são esses benditos polígonos, né? Os polígonos são figuras planas e fechadas que são constituídas somente por segmentos de reta. Então, quando a gente falou na aula passada de figuras semelhantes, a gente estava falando de qualquer tipo de figura. Podia ser uma foto, podia ser uma imagem, podia ser um mapa. E agora não, a gente está se atrelando somente a esses entes geométricos, que são os polígonos. A palavra polígono, ela vem do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos, tá? E a gente vai apresentar agora alguns exemplos de polígonos. Então, a gente tem um polígono de 4 lados, né? Nosso trapézio é um exemplo de polígono. Nós temos também um triângulo. Repare que são figuras planas e fechadas somente por segmentos de reta, somente por linhas. E temos aqui um exemplo, algo parecido com uma cruz, também é um símbolo de mais, né? Sinal de adição. Também é um polígono. Repare que é uma figura geométrica plana formada somente por linhas retas. O que é que não são exemplos de polígonos? Esse aqui. Por que, Lécio, que não é? Repare que eu tenho a presença de curvas, tá? Os 4 vértices dessa figura possuem curvas, por isso eu não digo que são polígonos, tá? Eles não podem ser classificados como polígonos porque eles têm a constituição de uma curva. O exemplo da Lua também é outro exemplo de uma figura que não pode ser considerada um polígono, mais uma vez por quê? Porque ele não é formado somente por retas. E a gente tem aqui um exemplo também de um círculo com um triângulo juntos. Você repara que também não é porque a gente tem uma parte curva, tá? Então, para ser polígono, só pode ser formado por linhas. Aí você já deve ter ouvido falar, ou se não houver uma curiosidade para a gente poder debater, sobre o círculo, né? E o círculo? Geralmente, algumas pessoas podem até afirmar que o círculo é como se fosse um polígono também. Você diz, professor, o círculo é um polígono, porque é uma figura plana. Mas lembra da definição de polígonos que nós já vimos hoje? São figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta, né? E um círculo, ele não é constituído por segmentos de retas. Ou será que é? Vamos pensar aqui. Vou pegar aqui um polígono de 4 lados, um quadrado, e vamos começar a aumentar o número de lados desse polígono, tá? 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 10 lados, 12 lados. O que está acontecendo, pessoal? Parece que a figura está se aproximando cada vez mais de um círculo, tá? De modo que a gente poderia imaginar que um círculo seria um polígono com um número infinito de lados. Mas não é verdade, tá? Isso aqui, por mais que pareça, a gente está trabalhando com a ideia de ilusão de ótica, tá? De forma que a gente pode afirmar sem nenhum problema que um círculo ele não é polígono. Por quê? Porque ele não é formado por segmentos de reta, tá bom? Então vamos aqui entender um pouco. Vamos considerar aqui os polígonos ABCD e PQRS abaixo. Esses dois polígonozinhos aqui, ó. Polígono 1, polígono 2. Comparando eles dois, a gente pode observar o quê? Que os ângulos correspondentes são congruentes. O que é isso? Possuem a mesma medida, tá? Repara que eles são bem representados aqui, ó. Esse rapazinho aqui ele tem uma setinha, aqui tem uma setinha, tem uma bolinha, representam a mesma medida. As medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Vamos pegar aqui, ó, o lado AB, 3,8. Vamos dividir pelo lado proporcional a ele, correspondente, né? Que é PQ,
5,7. Se a gente fazer essa divisão aqui, a gente vai encontrar como resultado 2/3, tá? Vamos agora pegar esse daqui de cima, 4, com esse aqui, 6. 4 sobre 6 também resulta em 2/3. E se a gente for fazer com todos os lados, a gente vai perceber isso. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Então, lembra que a gente definiu de figura semelhante? Eles tinham que ter a mesma forma, ou seja, os ângulos tinham que ser congruentes, e os lados correspondentes tinham que ser proporcionais. Então, como esses polígonos eles obedecem ao que nós definimos na aula anterior, podemos afirmar que eles são semelhantes. Como é que a gente indica isso? Com esse símbolozinho gráfico aqui, tá? Toda vez que você encontrar esse símbolo gráfico, você vai ter que entender que ele está se referindo a polígonos semelhantes, certo? Então a gente pode afirmar o quê? Que quando dois polígonos possuem ângulos correspondentes congruentes e as medidas dos lados são proporcionais, eles são polígonos semelhantes. Muito parecido com o que aconteceu com figuras, tá? A razão entre as medidas dos lados correspondentes em polígonos semelhantes recebe o nome de razão de semelhança, tá? Razão de semelhante, mas a razão de semelhança, ou coeficiente de proporcionalidade. Então, quando a gente tem aqueles polígonos que a gente utilizou como exemplo, todos os lados correspondentes divididos encontram o valor K, que a gente chama de razão de semelhança. Tá bom? Vamos lá para o exercício para a gente poder entender, né, de vez como é que se comportam esses polígonos e como resolver problemas com eles. Primeira questão, verifique quais dos pares de polígonos a seguir são semelhantes, tá? Se a gente for observar aqui, os ângulos, eles são congruentes, tá? Se a gente for observar aqui. E até uma questão que a gente fez, né, em aula anterior. A gente vai pegar dois lados correspondentes, 4 sobre 2, dá 2. Pegar outro lado correspondente, 5 sobre 2,5, também resulta em 2. O mesmo valor, constante de proporcionalidade K, então prova que eles são semelhantes. Tá? Então, item A, sim. Item B, vamos olhar primeiro para os lados. Todos os lados medem x, então eles são proporcionais. A proporcionalidade deles é 1. Agora vamos olhar para os ângulos. Repara o seguinte, nesse segundo polígono a gente tem dois ângulos de 90 graus e aqui nenhum deles é de 90 graus. Então a gente não tem ângulos congruentes, não tem ângulos iguais com a mesma medida. Logo a gente pode afirmar sem nenhum problema, de forma tranquila, que eles não são polígonos, tá? Por que eles não são polígonos? Porque os ângulos não são congruentes. Então a gente vai colocar aqui embaixo, ângulos não congruentes, tá? Mas agora o item C. A gente tem aqui dois polígonos. A gente tem um quadrado e a gente tem um retângulo. Logo de cara você já pode dizer que eles não são semelhantes. Por quê? Porque se tratam de duas formas geométricas diferentes. A mesma coisa daqui também, tá? São formas geométricas diferentes. Ora, como são formas geométricas diferentes, a gente já conclui que eles não são semelhantes. Outra forma de concluir isso era muito fácil. A gente vai pegar lados correspondentes. Então, pegar 2,7, dividir por 4,1. Tem que ser igual a esse 2,7 dividido por 2,3. Você vai concordar comigo que os números de cima são iguais, mas os de baixo são diferentes. Por eles serem diferentes, logicamente não é uma constante de proporcionalidade. Então não são semelhantes. Por que eles não são semelhantes? Porque os lados correspondentes não são
proporcionais. Certo? Próximo exemplo. Terminar x, y e z sabendo que os polígonos abaixo são semelhantes. Tá? Então a gente vai ter que terminar esses valores aí. Como é que eu te aconselho para fazer isso? Tranquilo demais. Você pega valores que você já possui. Então vamos pegar isso aqui. Ó. A gente tem 20, 32. Então vamos fazer 32 sobre 20 é igual a uma constante de proporcionalidade K. A gente pode até descobrir logo qual é ela. 32 por 20, 3,2 por 2 dá 1,6. Agora a gente vai trabalhar com os outros valores. Tá aqui o x, ó. X dividido pelo lado correspondente dele, que é esse rapaz aqui, ó. 16. X sobre 16 tem que ser igual à constante de proporcionalidade 1,6. Meio pelos extremos, x é 16 que multiplica 1,6. Logo, o valor de x vai ser o seguinte: 25,6. Vamos agora para o y. Onde é que está o y? Ó, aqui. Vamos pegar agora o correspondente dele, 38,4. Então a gente tem que 38,4. Lembrando que a gente começou fazendo o maior sobre o menor. Então tem que continuar dessa mesma forma, tá? Senão a gente vai acabar errando. É igual a constante 1,6. Meio pelos extremos, a gente tem que 1,6y é igual a 38,4. Esse 1,6 está multiplicando, passa em forma de divisão. 38,4 dividido para 1,6. A gente tem que o y é 24. Falta só achar o z. Procurando o z, a gente percebe que o z está aqui. Então fica z sobre 6,4 é igual a 1,6. Meio pelos extremos. Z é 1,6 que multiplica 6,4. Quanto é o valor do z? Z é 10,24. Beleza? Vamos agora para nosso último exercício de hoje, se eu não me engano. Os triângulos ABC e STU são semelhantes. Determine os medidas x e y. Repare que agora a gente tem um triângulo dentro do outro. Não tem diferença nenhuma. Vamos trabalhar primeiro para descobrir a constante de proporcionalidade. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar lados que possuam valores numéricos. Então, a base desse triângulo, né? Fazer 100 dividido por 60. Que resulta em 5 terços. Essa é a constante K. Vamos achar agora o x. Repara que a gente fez o maior dividido pelo menor. Então, x está aqui, ó. Pertence ao triângulo menor, então vai ficar embaixo. 90 sobre x é igual a 5 terços. A gente faz meio pelos extremos. 5x é igual a 3 vezes 90. Logo, 5x é igual a 270. X é 270 dividido por 5. 270 por 5 resulta em 54. Agora fazer o y. O y é pertencente ao triângulo maior. Então fica na parte de cima. Y sobre 51 é igual a 5 terços. A gente faz meio pelos extremos. 3y é igual a 5 vezes 51. 3y é igual a 5 vezes 51, 255. Logo, y é 255 dividido por 3. A gente tem que o nosso y é 85. Tá? Então, tá aí as nossas duas respostas que a questão pede para a gente.
Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Proponho agora que vocês façam a atividade. Qualquer dúvida, fica à vontade para falar com a gente no privado, tá? A gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível.